Olá, pessoal! Estamos começando mais uma aula de interpretação textual. Nesse clima nostálgico que vocês estão contemplando nesse momento, nós falaremos sobre denotação e conotação. O objetivo desse estudo é trazer à tona uma discussão que vai nos informar acerca dos estudos dos aspectos linguísticos em diferentes textos. Para começar, nós iremos fazer a análise do poema Pneumotórax, que foi escrito em 1920 e traz consigo um traço característico desse período da literatura, que é a forma com que o poeta traz o cotidiano para a poesia. Sabemos que Bandeira foi diagnosticado com tuberculose ainda muito jovem e de forma não dramática, mas irônica, ele traz os processos que o trazem para refletir o tema sobre a morte. Façamos já, a partir de então, um compartilhamento de tela, no qual vocês também podem acompanhar comigo a leitura e análise dessa obra célebre, imortalizada pela poesia. Compartilharemos agora com vocês a tela. É isso aí, pessoal. De forma a compartilharmos a intenção desse poeta, que é Manuel Bandeira, ao trazer um tema tão polêmico como é falar sobre a morte. Imagine que, se fizermos uma análise desse conteúdo, nós poderemos verificar que a intenção do médico, a personagem desse poema, não era reproduzir um tango argentino, como estamos ouvindo como plano de fundo nesse momento. Mas talvez fosse, quem sabe, aludir, amenizar a dor da morte e não dizer para o paciente que você não tem mais jeito. Mas vamos ouvir esse poema, Pneumotórax. Façam comigo a leitura, acompanhando nesse momento. Pneumotórax, de Manuel Bandeira. Febre, hemoptise, dispneia e suores noturnos. A vida inteira que podia ter sido e que não foi. Tosse, tosse, tosse. Mandou chamar o médico. Diga 33, 33, 33, 33. Respire. O senhor tem uma escavação no pulmão esquerdo e o pulmão direito infiltrado. Então, doutor, não é possível tentar o pneumotórax? Não. A única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Veja bem, imagine vocês que o último verso, o médico diz, não, a única coisa a fazer é tocar um tango argentino. Será que ele estava fazendo referência a um tango de fato? Vamos analisar. É bem possível, e é possível, que nesse último verso, o poeta, ele traga aqui uma linguagem conotativa, totalmente conotativa, que faz referência ao contexto. Bom, sabemos que se fosse do ponto de vista denotativo, no sentido literal, o tango é música de tragédias. Portanto, essa sentença aí que foi proferida pelo médico, talvez ela seja de modo simultâneo, irônica, eufemística, porque anuncia de forma indireta que ele está próximo de morrer, a iminência da morte do paciente. Mas fiquei a indagar, mas por que um tango argentino? Bom,
Imaginei aquela mulher vestida geralmente de vermelho e preto, totalmente sensual, né? E o seu parceiro de dança. E fiquei aqui a vislumbrar que tragédia seria essa. Imagina que eu pensei até daquela rosa na boca. O trecho do tango que vocês estão ouvindo chama-se La Comparsita, é um dos tangos mais famosos da Argentina. Então, do ponto de vista literal, tango seria isso aí. Então, nós temos aqui duas perspectivas da palavra tango. E é um duplo efeito que é conjecturado pela polissemia do seu significado. Então, nós teríamos uma partida de tango, que seria no sentido de amenizar a dor e não dizer, ó, você morreu. E teríamos o tango, que seria o estilo musical, a dança tradicional da cultura argentina. Então, pessoal, de maneira que nós vamos analisar essas duas palavras, denotação e conotação, levando em consideração dois aspectos, que são a palavra e a expressão, que pode apresentar mais de um sentido, dependendo de qual contexto estamos inseridos. Então, toda palavra ou toda expressão, ela vai ter um sentido, um significado equivalente, dependendo de onde ela estiver nesse momento, que vai ser o contexto. Ainda que saibamos que a nossa língua ela é muito grande, ela tem um conteúdo bastante extenso, e por mais que nós falemos sobre polissemia, sobre essa diversidade de significados que tem os vocábulos e as expressões da nossa língua portuguesa, nós sabemos que para melhor estudarmos, do ponto de vista da semântica, ela tem apenas dois planos, que nós vamos chamá-los de significado denotativo e significado conotativo. Bom, então, já sabemos que toda palavra, ela é formada, assim, por essas duas partes, que nós vamos chamar de significado e significante. Cuidado que os linguistas, eles trazem uma explicação bastante complexa, mas se você prestar bem atenção, você verá que o significado é aquela parte compreensível da palavra, que é o plano de conteúdo, que nós vamos chamar de a coisa propriamente dita. O significante, por sua vez, é a parte perceptível, é a parte do conteúdo no plano da expressão, dos sons e das letras.
Então, eu diria que significado, a coisa propriamente dita, e significante seria a representação psíquica da coisa através da escrita. Seria a coisa e escrita. Significado, a coisa. Significante, a escrita, que é a parte psíquica da coisa. Vamos ao exemplo a seguir. Nós temos aqui café e café. Claro que significado é a coisa propriamente dita, o café ali. Agora, a polissemia, ela vem justamente imbricada dependendo do contexto no qual ela está inserida. Quando eu falei a palavra café, você pode ter imaginado o café, a semente, o café moído, o café empacotado. Eu imaginei o café quente na xícara, tá? Isso é totalmente contextual. Mas é a coisa em si, a concretude. Já a palavra café é o significante, é a representação psíquica. Agora, professora, quando eu falo café, mentalmente eu não separo a palavra da coisa, porque ambas elas são indissociáveis, elas não funcionam de forma separada. Por exemplo, quando eu penso na palavra, quando eu penso em caneta, eu penso em uma caneta. Eu não penso C-A-N-E-T-A. Eu penso nela como um todo. Palavra e seu significado. Significante, escrito, significado, a coisa propriamente dita. Isso é muito tranquilo, desde que você tenha esse grau de percepção de saber que as duas não se dissociam, tá? Então, um outro exemplo aqui de significante seria a palavra mesa, representado pelas letras M, E, S, A, e o significado, que é a mesa propriamente dita. Talvez, no seu contexto, você tenha visualizado uma outra mesa, a mesa do escritório, a mesa do computador, a mesa redonda do bate-papo, a mesa onde se senta para se deliciar e comer as guloseimas com a família, a mesa da escola, a mesa da professora. Isso aí é um contexto, tá? Mas o significado, a coisa propriamente dita, ela vai ser sempre a mesma coisa, tá? Bom, na nossa língua portuguesa, nós sabemos que existe um grande número de palavras polissêmicas, que são aquelas que apresentam vários significados para o mesmo significante, tá? A isso nós vamos chamar de polissemia textual. E o que seria, então, significado e contexto? O que um tem a ver com o outro? Talvez esteja um tanto complexo, mas vamos avaliar aqui. O sentido denotativo, que é o sentido real. Ele é objetivo, ele é singular, tá? O sentido conotativo seria o sentido metafórico, que é subjetivo, que é coletivo e figurado. Bom, para a semântica, a denotação e conotação, elas são separadas por características diferentes. A denotação, ela é o segmento do significado que contém a unidade mínima de significação genérica e traços semânticos estáveis. Lembra de D? D de dicionário, que é uma dica, tá? E de significado tal qual ele aparece. Conotação, ela já é constituída por unidades mínimas de significações virtuais, imaginárias, somente atualizadas em contextos específicos, que é o caso do tango. Se voltarmos lá para o poema que abrimos esse capítulo, nós tivemos tango como leitura totalmente contextual dentro da conotação de amenizar a notícia da iminência da morte, tá? E tivemos também a imaginação do tango, que seria postularmente uma dança tradicional da cultura argentina. Só que, para a semântica, a conotação, ela é atualizada totalmente em contextos específicos, que é o caso do tango da iminência da morte, não do tango, a dança cultural, tá? Bom, ainda sobre denotação e conotação, a denotação ela é constituída totalmente por elementos não subjetivos. Ela é enxuta, objetivo, caneta é caneta. E não caneta é a música de lá, da caneta azul, azul caneta, caneta azul. Ai, isso é um saco. Então, aqui, o sentido denotativo
é constituída por elementos não subjetivos, eu teria a caneta. A conotação constituída por elementos subjetivos, pelas variáveis de acordo com o contexto, eu traria caneta azul, azul caneta, caneta azul, nananana, vai encher, não é? Vamos lá. Bom, eu falei da dica, né? E eu vou dar uma dica de memorização, porque esse assunto é super tranquilo, pessoal. Então, pensa aí, DDL, denotação, dicionário, sentido literal. Pensa aí, CCF, conotação, contexto, é linguagem figurada. Então, não tem erro, pessoal. Se você pegar essas duas deixas e você vai matar, ó, rapidinho. Vamos lá? Vamos fazer aqui uma análise dentro de uma situação bélica, totalmente contextual, já que o significado literal da palavra bélica é relativo à bomba, à guerra, tá? A conflitos. DDL, tá? Sentido literal. Agora vamos à linguagem bélica totalmente contextual. Vejamos o sentido polissêmico da palavra bomba. Vamos lá. A história chora, até hoje, a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Imagine, a bomba, nesse contexto aí, seria, de fato, a significação da palavra bélica, relativa à bomba, à arma letal, tá? Ficou musculoso devido à bomba de anabolizante. Bomba aí, ela já sai do contexto bélico e ela vai ter uma outra conotação. Bomba de anabolizante seria o quê? Remédios que utilizam para fazer os músculos se desenvolver rapidamente, sem exercícios físicos, de forma fácil, sem esforço físico. Olha o outro exemplo. O açaí é uma bomba calórica. Olha, bomba totalmente contextual. Seria o quê? É uma bomba calórica no sentido de ser, é um excesso. É um excesso de caloria. Se você comer em grande quantidade, você pode aumentar o peso, tá? Você pode ter transtornos de peso e a balança vai fazer... Enfim, olha outra situação contextual. Chegou e deu notícia bomba. Seria uma notícia forte, impactante, que a gente chamaria bombástica, tá? Totalmente. Essa linguagem bélica, ela pode mudar suas configurações de acordo com o contexto onde ela estiver inserida, tá? O próximo exemplo seria soltar bomba e chuvinha nas festas juninas. Olha, a bomba aí, nesse caso, seria fogos de artifício, né? A bombinha, pô, pá, pá, que é diferente da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki, tá? Bom, e o último exemplo seria: o artilheiro chutou a bomba e marcou o gol. Nesse caso, a bomba seria um chute certeiro na bola, chutou a bola com destreza, seria a estratégia dentro dessa linguagem bélica utilizada no futebol. Então, perceba aí como avaliar o significado e o significante das palavras na língua portuguesa, ele vai depender muito mais da contextualização, para que a sua significação ela tenha sentido ao analisar questões interpretativas. Bom, essa é uma imagem clássica. Se vocês fizerem uma pesquisa na internet sobre linguagem denotativa e linguagem conotativa, essa capa da revista Veja, ela vai aparecer. E ao fazer essa pesquisa para elaborar material para vocês, eu achei ela muito interessante. E diz o seguinte: estamos devorando o planeta. Água, carne, peixe. O mundo já consome mais do que a Terra pode oferecer. E aí, nós temos aí duas linguagens configurando essa capa de periódico, que é a revista Veja, e a linguagem verbal, são todas essas frases, as palavras escritas, e a linguagem não verbal seria a pessoa que abre uma bocarra e está prestes a devorar uma terrinha, né, um planetinha. Então, nós temos aí a linguagem, quem aposta, denotativa ou linguagem conotativa. Lembre que eu falei que conotação, ela é totalmente contextual. Qual
qual seria o contexto no qual aparece essa associação das duas linguagens? Obviamente, a Terra é uma representação conotativa desse processo de destruição do planeta. Essa resposta seria totalmente linguagem conotativa ou conotação, tá? A Veja usou a estratégia de linguagem conotativa para estampar a matéria de capa. Essa é uma análise um tanto diferente, que uma análise contextual. Eu gosto muito das tirinhas do Quino, tá? E no diálogo entre dois gurizinhos, dois garotinhos, um deles diz o seguinte: você vai comer asfalto no 5º período, babaca. Fique esperto, entendeu? E aí o gurizinho olha assim e pensa assim: ótimo, estou morto. O que seria comer o asfalto? Tá? 5º período, já no 5º período. Estudo em estado de ameaça terrorista. Olha a associação que ele faz em comer o asfalto e jogar bola. Isso significa que provavelmente ele vai tomar muita porrada, ele vai cair, ele vai se machucar, ele vai bater a boca no chão. Imagine como a situação de interpretação nessa tirinha ela é totalmente contextual. Nós temos aqui um outro exemplo de linguagem totalmente conotativa, igual uma mula de educação física, igual a uma aula, igual a uma aula de educação física, a associação que ele faz. Isso significa, obviamente, que provavelmente ele não deve ser bom de bola. Bom, nesse outro exemplo, é uma tirinha de Maurício de Souza, uma clássica de Chico Bento, e vocês sabem que Chico Bento ele é uma personagem inspirada no Homem do Campo e que aparenta não ter assim, uma formação acadêmica mais avançada. Então, a linguagem dele ela é um pouquinho diferente daquela que no meio acadêmico nós estamos acostumados a ouvir. Então, ele diz o seguinte, a mãe dele diz o seguinte: Chico, você está muito cabeludo, precisa cortar o cabelo. Aí ele diz: não quero, mãe. A professora falou que o barbeiro transmite doença de chaga. Imagine, que barbeiro é esse? Nós temos aí uma denotação e uma conotação. Nós temos a figura do barbeiro, representada por um profissional que corta cabelo. No interior a gente chama de barbeiro, que faz barba e cabelo. E do outro lado nós temos uma conotação, que é o barbeiro, que é o vetor, aquele transmissor da doença de Chagas, que é um besourinho, né? Um inseto. Então, nós temos circunstancialmente a representação linguística das duas formas, a linguagem denotativa e a linguagem conotativa nessa tirinha. Então, é isso aí, pessoal. E estamos ficando por aqui, trazendo como característica da nossa aula, sempre ao final, uma reflexão para que nós possamos amarrar as nossas ideias e deixar a nossa marca impregnada através desse momento semanal no qual nos encontramos para discutir, para estudar todos os aspectos linguísticos em diferentes contextos, a fim de que vocês façam uma interpretação cada vez mais proficiente. Então vamos finalizar com uma frase de Arnold Whisky, que diz o seguinte: a língua é uma ponte que te permite atravessar com segurança de um lugar para o outro. Por aqui nós finalizamos essa aula. Um beijão enorme, fique com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, pessoal. Bye!